No próximo capítulo da novela Amor Perfeito, começa o julgamento de Maré. Leonel ficará espumando de raiva ao escutar os depoimentos de Gilda e Gaspar. Severo terá que segurar Leonel para ele não voar no pescoço da Gilda e ser descoberto por todos. Benedita afirmará que Maré obrigou Ronaldo a acabar com Leonel. Mas Júlio será mais esperto e notará um detalhe que provará que Benedita mentiu. Madame Chantilly deixará todos de queixo caído ao revelar o passado de Gilda e contar um segredo que ninguém sabia. Gilda vai entrar em desespero. Catarina acabará com a reputação de Gaspar ao afirmar que ele a ameaçou com o relógio de Ronaldo. Laura fará o seu depoimento, apontará o conluio contra Maré e Júlio mostrará uma prova cabal que fará o juiz expulsar Silvio do processo. Beto fará uma revelação que deixará Gilda encurralada. Quando Norberto entrar no tribunal, Leonel se lembrará de tudo o que aconteceu no dia do disparo. Leonel vai se levantar e vai gritar: "Parem esse julgamento agora!" Gilda vai gritar: "E quem esse homem pensa que é, pra parar o julgamento assim e tentar impedir que a princesinha destronada seja condenada pelo disparo que fez contra o meu querido Leonel?" Vai ser nesse momento que Leonel vai mostrar sua face para todos verem que é ele. Começará uma confusão e todos os presentes vão ficar paralisados ao notarem que é o Leonel vivo. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo pode acontecer quando se iniciar o julgamento de Maré. Depois dos ritos iniciais, o juiz chama a primeira testemunha. Gaspar entra no local e, quando tem a permissão, ele fala: "Na época do ocorrido, eu era noivo da Maria Elisa. E por causa disso, eu posso afirmar que ela era muito temperamental. E quando ela não tinha o que queria, era capaz de fazer o que bem entendia. Ela me obrigou, inclusive, a ensiná-la a disparar. E eu recusei, é claro. Certo dia, eu flagrei o jardineiro do hotel, Ronaldo, dando aulas para ela. Por causa desse temperamento absurdo dela, ela acabou cancelando o casamento comigo por causa de um romance com um outro homem. Leonel ficou tão furioso que decidiu deserdá-la. Sim, o próprio pai dela achava ela indigna e por isso tirou do próprio testamento." Leonel aperta os pulsos de ódio e Severo diz: "Fica calmo, estamos só no início." Logo em seguida, Gilda faz um primeiro depoimento muito semelhante ao de Gaspar, tentando acabar com a reputação de Maré. Nervoso, Júlio fala: "Como é sabido, a sua relação com o Gaspar Evaristo é muito íntima. Inclusive já foram noivos e foram vistos juntos recentemente. Por acaso essa relação é mais antiga? Digamos, vocês eram amantes na época em que o Leonel estava vivo?" Desconcertada, Gilda responde: "Claro que não. A nossa relação começou muito tempo depois. Eu respeitava o meu marido e o Gaspar o noivado dele." Júlio pergunta: "E sobre o testamento? Por que você acabou revelando a sua exigência 8 anos depois?" Gilda responde: "Quando Leonel se foi e Maré foi presa, tudo ficou automaticamente para mim. Quando a Maria Elisa conseguiu a liberdade, eu fui atrás dos meus direitos. E foi aí que eu encontrei esse testamento. Mas eu já sabia que o Leonel ficou revoltado com a filha
e disse claramente que não iria deixar nada para ela. Mas a Maria Elisa não contava que ele já havia feito o testamento quando ela acabou com ele. Furioso, Leonel fala: "Que falsa! Ela está usando um momento de revolta minha para culpar a Maria Elisa. Eu nunca ia deserdar a minha filha. Eu estava falando da boca para fora." Preocupado, Severo pergunta: "Fica calmo. Ninguém pode saber que o senhor está aqui." Respirando fundo, Júlio pergunta: "E no dia do ocorrido? Onde você estava quando Leonel levou aquela bala?" Gilda responde: "No café concerto, é claro. Era a grande inauguração. E eu estava recebendo os convidados." Júlio pergunta: "Você tem certeza disso?" Gilda responde: "É claro. Eu mesma estranhei a falta do Leonel e da Maria Elisa. Não somente eu, mas muitos dos meus convidados." O próximo a testemunhar é Albuquerque, que diz: "Quando tudo aconteceu, eu fui o responsável pela investigação inicial. Desde o primeiro momento, Maria Elisa foi uma suspeita, pois ela havia discutido feio com o pai no mesmo dia. E só se intensificou quando foi descoberto que ela havia escapado do local. E não demorou muito tempo para ser encontrado o instrumento que foi usado contra o Leonel. E no mesmo lugar que estava o objeto, estava um dos brincos de Maria Elisa. Não havia dúvidas. Ela era a culpada." Tentando não chorar, Maria abaixa a cabeça e fala: "Eu não acredito nisso. Eu realmente não acredito que eu estou prestes a ser presa de novo." Logo em seguida, Benedita é chamada e ela fala: "Como seu Gaspar já falou, o meu marido Ronaldo ensinou a Maria Elisa a disparar. Dias antes da inauguração do Café Concerto, ela chamou meu marido para conversar e tentou subornar ele, para que ele usasse suas habilidades para dar cabo do Leonel. Mas é claro que o meu marido não fez isso. E ela decidiu se vingar. Depois que ela mesma fez o trabalho sujo, ela enterrou o que ela usou contra o pai no jardim para culpá-lo. Ela só não sabia que o brinco iria cair no buraco." Maré fica possessa com o que Benedita disse. E bravo, Júlio retruca: "Mas a senhora mesmo me confessou que seu marido havia recebido uma alta grana na época e que tinha certeza que o seu depoimento foi forjado. Por que a senhora está querendo jogar a culpa toda na Maré? Por acaso está recebendo dinheiro para isso também?" Desesperada, Gilda cutuca Silvio, que no susto ele grita: "Protesto! O colega está induzindo a testemunha, ainda a acusando de mentir diante do juiz por suborno." O protesto é aceito e brava Gilda cochicha: "Faça isso todas as vezes que o Júlio retrucar alguma testemunha nossa. Não deixe ele vencer." Momentos depois, Madame Chantilly entra na sala, deixando Gilda sem chão. Com os olhos arregalados, ela pergunta: "O que é isso? O que ela está fazendo aqui?" Silvio responde: "Fica tranquila, não transpareça algum tipo de culpa." Quando perguntada, Madame Chantilly responde: "A Shirley, quer dizer Gilda, era uma das minhas meninas. Inclusive, uma das mais espertas. Quem se deitava com ela voltava no dia seguinte, mesmo se fosse mais caro. Mas ela aplicava pequenos golpes, onde foi evoluindo até que ela aplicou um golpe em uma grande empresa de São Paulo. Ela chegou a ser presa por isso." Gilda fica com um semblante furioso no rosto. E o juiz percebe que ela está se descontrolando. Júlio pergunta: "E como ela foi embora da sua casa?" Chantilly responde:
Um cliente foi até lá, mostrou uma foto de Leonel para ela. A própria me disse que era com aquele homem que ela iria se casar. No dia seguinte, eu não a vi mais na minha casa, havia sumido. Até que eu descobri que ela foi para São Jacinto e se transformou na secretária de Leonel. Todos ficam surpresos e Júlio questiona: e quem era esse cliente? Nesse momento, Chantilly aponta para Silvio, deixando todos no tribunal revoltados. Desesperado, Silvio diz: isso é um ultraje! Eu nunca me relacionei com a Gilda. Júlio retruca: eu tenho provas do contrário. Uma discussão se inicia e o juiz é obrigado a apartá-los antes que o pior aconteça. Momentos depois, Catarina entra no tribunal, deixando Gilda de olhos arregalados. Nervosa, a camareira fala: eu fui amante do Ronaldo. No dia que tudo aconteceu, eu e ele estávamos fora do hotel, namorando um pouco. Não foi a Maré que disparou. Não pode ter sido. A Maré já tinha cascado fora do hotel antes da gente ouvir os disparos. Eu vi quando ela pegou o carro de aluguel e foi-se embora. Júlio pergunta: por que a senhora não disse isso no primeiro julgamento? Catarina responde: ninguém me perguntou. E eu tinha vergonha, uai. O Ronaldo era casado. Benedita a encara com um olhar furioso, deixando Catarina constrangida. Júlio continua: mas depois, a senhora decidiu falar. E por causa disso, o julgamento da Maria Elisa foi anulado e ela foi solta. E nesse segundo julgamento, foi muito difícil localizá-la. O que aconteceu? Engolindo a seco, Catarina responde: eu fugi com medo de acordar com a boca cheia de formiga. Já fui ameaçada 2 vezes pelo seu Gaspar para não falar o que eu vi naquela noite. Eu recebi uma carta me ameaçando, junto com o relógio do Ronaldo. Só podia ser de alguém que deu um fim nele. Daí eu casquei fora da cidade. A declaração deixa o juiz apavorado, e Gaspar fica vermelho de fúria. Logo em seguida, Laura entra no tribunal, tirando seu pai do sério. Ao ser questionada, ela afirma que Gilda havia montado um conluio contra Marie, e que Silvio, Turíbio, Gaspar e Albuquerque faziam parte dessa sociedade. Além disso, a cantora afirma que viu Silvio e Gilda se beijando. Nesse momento, Júlio se aproxima do juiz e fala: eu tenho provas do que ela está dizendo. O Odilon, o novo responsável pelo jornal, encontrou em meio às coisas do antigo dono. É uma lista com alguns nomes. E ao lado de cada um, os valores que eles teriam recebido por serviços prestados. Os nomes são Turíbio, o promotor e o delegado. O delegado apressou a investigação e distorceu os fatos. O promotor apressou o julgamento. E o Turíbio, que era dono do jornal, colocou a opinião pública contra Maria Elisa. Nesse momento, um grande murmurinho se inicia. E ninguém presta atenção em Leonel, e fica completamente revoltado. Gilda acaba desmaiando após se ver sendo desmascarada. E o juiz toma a decisão de tirar Silvio do caso, deixando a vilã de mãos atadas. O próximo a entrar é Beto, que afirma: no dia do ocorrido, eu estava me apresentando na inauguração do Café Concerto. Só que em certo momento, eu resolvi ir ao toalete. E dos corredores, a Gilda passou furiosa e acabou se esbarrando por mim. Eu nunca vou me esquecer da feição dela. De tremendo ódio. Júlio diz: meritíssimo, isso é uma prova que a Gilda mentiu sobre o seu álibi. Ela não esteve o tempo todo na festa de inauguração.
ela sim saiu do local. E quem mente tem algo a esconder. Todos ficam totalmente assustados. E Severo se preocupa com Leonel, que está olhando diretamente para Gilda, como se fosse atacá-la a qualquer momento. Logo em seguida entra Norberto, que afirma: eu sou um detetive particular. E eu fui contratado pelo Leonel, pois ele tinha desconfianças de que a Gilda estava o traindo. E eu consegui flagrá-la com o amante, Gaspar. Todos entram em choque, e o detetive continua: no dia da inauguração, eu mostrei as fotos e ele ficou uma pilha de nervos. Ele mesmo me disse que iria acabar com a festa da Gilda e queria pedir o desquite e deixá-la à míngua. Mas um dia depois, eu descobri que ele não estava mais vivo. Júlio comenta: meritíssimo, a Gilda havia afirmado que o Leonel estava desaparecido da festa. E foi porque ele estava com o Norberto. Quando o Beto afirmou que viu ela pelos corredores, certamente foi quando o Leonel foi confrontá-la. Uma revolta se inicia. E no meio do caos, Leonel começa a se lembrar. Ele fica completamente desestabilizado. Preocupado, Severo questiona: o que foi? O senhor está bem? Leonel responde: Norberto, fotos, amantes, desquite, disparo, Gilda. Nesse momento, Leonel vai até o meio do tribunal, tira o seu capuz e grita: a Gilda disparou contra mim! Toda a confusão se cessa e no lugar fica um silêncio acompanhado de olhos arregalados. Ao ver seu ex-marido, Gilda fica lívida, pálida e descrente. Boquiaberta, ela pergunta: Leonel? Como assim você está vivo? Furioso, ele diz: meu nome é Leonel Rubião. Tenho 68 anos. Estou aqui para relatar o que foi cometido contra mim e o motivo que levou aquela mulher, que era minha esposa, tentou acabar comigo. Embasbacado, o juiz questiona: o que é isso? Você é a vítima? Como isso é possível? Leonel explica como ele permaneceu vivo durante esses anos, deixando Gilda sem reação. O juiz pede para que Leonel conte com detalhes tudo o que aconteceu naquele dia. E Leonel só confirma o que a maioria das testemunhas de defesa havia dito. Ele descobriu que Gilda e Gaspar eram amantes. Foi confrontá-la e Gilda não aguentou ser dispensada. Mais desesperada ainda, Gilda grita: isso é uma invenção! Ele acabou de confessar que perdeu a memória. Ele está falando que a Maré e seus advogados mandaram ele falar. Furioso, Leonel retruca: não, eu sou a vítima. Eu estou falando que a culpada é você. Ninguém me manipulou. Não há prova nenhuma que vai dizer o contrário. Eu não sei como eu pude me enganar tanto com você. Nesse momento, o juiz aceita o argumento e, sem consultar os jurados, ele inocenta Maré. Gilda é levada presa, enquanto uma chuva de palmas se inicia no tribunal. Você gostou do que o Leonel fez? Quantos anos de cadeia a Gilda merece? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.